Ora, muito bom dia a todos e bem-vindos a mais uma formação aqui da Inova Risco para os nossos parceiros de negócios. Como vocês também conhecem, o meu nome é Ricardo Pereira, sou subscritor de linhas financeiras na Inova Risco e sou eu que vos vou guiar hoje nesta formação, onde vamos abordar vários temas, mas principalmente a responsabilidade civil para consultores de empresas de informática, um seguro que está muito em voga nos dias de hoje. E ainda antes de começarmos, também para explicar-vos um bocadinho, entre aspas, as regras deste webinar. Como vocês terão visto, tem no vosso canto superior direito um separador que diz Q&A, está ali ao lado do chat, onde vocês a qualquer altura podem colocar uma questão. Não pode ser durante a apresentação, não se coibam de ser no final, pode ser durante a apresentação. Eu vou tentar, durante a apresentação, responder ao máximo de perguntas possível. Portanto, coloquem-nas, por favor, também estamos cá para isso. Para além disso, vai haver uma parte onde temos alguns exemplos de sinistros onde vou precisar da vossa ajuda e vocês no separador que está ao lado do Q&A, que é o Pulse, poderão votar se acham que está coberto ou não. Portanto, vamos tentar aqui ser interativos, dinâmicos, que é para isso que aqui estamos. Começando um bocadinho sobre este tema muito importante que eu já vos referi. Temos aqui o que vamos falar, também já foi partilhado com vocês na altura. Vamos falar do que é a responsabilidade civil profissional, as diferenças entre a responsabilidade civil profissional. Vamos falar aqui de uma coisa muito importante para nós, que é o incumprimento contratual, ou quando é que existe a responsabilidade contratual e o porquê de ter uma apólice seguro, explicar a nossa apólice também e explicar também alguns sinistros que vocês vos pode ajudar, obviamente, a vender as apólices ao vosso cliente. Então, o que é a responsabilidade civil profissional? Bem, como a definição realmente diz, é quem causar um dano a um terceiro através de uma violação de um direito de alguém ou um incumprimento de alguma norma ou alguma obrigação. Portanto, quem fizer isso constitui-se na obrigação de indemnizar o terceiro pelos danos que causou, obviamente. Existem dois tipos de responsabilidade civil. A contratual, obviamente, resulta da violação de um contrato, seja uma obrigação assumida por uma das partes, e a extracontratual, que é uma violação de direito de terceiros ou de qualquer outra disposição legal. De notar que o segurador cobre sempre o risco de indemnizar terceiros, ou seja, o risco de indemnizar terceiros por danos. Ou seja, se não houver um dano, obviamente não existe responsabilidade civil. Isto é um ponto muito importante na fase que temos depois também uma reclamação. Haver dano ou não. Diferenças entre responsabilidade civil profissional e exploração. Certamente vocês já tiveram várias abordagens sobre este tema, e são abordagens, obviamente, sempre importantes, mas nós gostamos sempre de ir um bocadinho mais à frente e também dar a nossa visão. Nós, na responsabilidade civil profissional, temos aqui, pronto, já a revelar aqui o jogo, responsabilidade civil profissional, diferenças. Garante a responsabilidade por danos causados a terceiros, no âmbito, obviamente, da atividade profissional. Cobre também danos emergentes de erros e omissões, como falámos, incluindo os cometidos por colaboradores. Portanto, aqui temos uma apólice de chapéu, onde todos os erros cometidos, desde o empregado para todos os colaboradores, inclusive a direção, se também cometer, neste caso, erros profissionais. Estamos aqui a falar de empresas hoje de informática. Normalmente, quem está na administração também é informático, muitas das empresas de informáticas. A parte da negligência também, obviamente, e tem de haver, obviamente, um fato gerador de responsabilidade civil. Por contrário, a exploração garante danos que sejam imputáveis ao segurado. Estamos a falar de danos patrimoniais, não patrimoniais causados a terceiros. E aqui a grande diferença. Sempre também provocados por um evento fortuito, imprevisível e resultante da atividade profissional do segurado. Em qualquer uma das duas é causada pela atividade profissional do segurado. Nessa exploração, estamos a falar de um evento fortuito e imprevisível, sempre, obviamente. Não há nenhuma apólice que pague sinistros certos, por assim dizer. A grande diferença, e dando-nos um exemplo, RC profissional, erros e omissões, RC exploração,
é a parte da extracontratual. Dando-nos um exemplo, erros e omissões, eu atrasar-me a fazer alguma coisa ou fazer um software mal feito, uma RC contratual, alguém que vem aqui ao nosso escritório e acaba por cair, ter uma queda, por exemplo. São as duas grandes diferenças, que também, se tiverem dúvidas, depois também esclarecemos. Uma das partes que eu gosto de abordar, o que é o incumprimento contratual aqui? E isto é importante. O incumprimento contratual, basicamente, é como o nome indica, isso é verdade. É o incumprimento de uma obrigação que foi contratualmente estipulada, portanto, ou numa parte ou em todo. Portanto, se eu incumprir com algo que eu contratualizei com alguém, fiz um contrato, e aqui, atenção, uma coisa muito importante, e isto acontece muitas vezes, o contrato não precisa estar escrito. Eu posso simplesmente falar com alguém e dizer, eu comprometo para fazer X, Y e Z, e depois não fazer. Isso é um contrato, estamos aqui a formalizar algo que está por escrito, pode ser por e-mail, não precisa estar escrito em papel para eu ter responsabilidade sobre o que estou a fazer. Ok? Portanto, o facto de não haver um contrato não quer dizer que não existam obrigações de ambas as partes. Portanto, a obrigação também não é só minha, tem de haver também de quem me contratou, nomeadamente no pagamento e também nesse cumprimento. Quando é que existe responsabilidade civil contratual? Quando é que isto existe? Sempre que há uma quebra, um incumprimento contratual, falámos anteriormente. Quando não se cumpre na totalidade com o que estava estipulado no contrato, como é óbvio, acaba por ser óbvio, mas acaba também por ser importante focarmos nisto. O que é que são os pressupostos da responsabilidade civil contratual? E isto para que possa haver responsabilidade civil contratual. O contrato tem de estar válido, tem de ser um contrato válido, obviamente. Se não for um contrato válido, não há responsabilidade. Tem de haver, obviamente, um dano para haver responsabilidade civil contratual e um nexo causal que cause esse dano. Ou seja, se não se verificarem estes pressupostos, não estamos perante a responsabilidade civil contratual, porque não existe um contrato propriamente dito e não existe, de facto, um destes pressupostos. Quando existe uma reclamação do cliente, não estejamos de acordo, pode haver responsabilidade ou não. Uma coisa que existe sempre, isto é um bom trigger para venderem aos vossos clientes, existem sempre custos de defesa. Nós fizemos sempre nos defender e esses custos de defesa são cobertos pela apólice, como vamos ver mais à frente. Resumindo um bocadinho isto, quando é que existe responsabilidade civil contratual? Quando não se cumpre com alguma obrigação decorrente do contrato e quando esse seja válido e existe, obviamente, um dano e um nexo causal. Porquê ter uma apólice de responsabilidade civil profissional? Isto é algo que temos batalhado ao longo dos anos, quem já viu outros webinars sabe que isto é verdade. Para mim, um dos principais, há uma transferência para a seguradora da obrigação de indemnizar. Portanto, há aqui uma tranquilidade maior da empresa de que, se tiver que pagar, se eu cometer um erro, e, por exemplo, a Inova se tiver de indemnizar alguém, se tivermos uma apólice, obviamente que temos, há sempre uma almofada que nos vai garantir a continuidade da empresa. E se estivermos a falar de uma empresa, neste caso, de informática, que tanto pode ir de uma faturação de 10 mil euros, 5 mil euros, até vários milhões, uma que fature menos, obviamente, está mais exposta a ter um sinistro que a possa encerrar. Portanto, isto acaba por funcionar como uma almofada, garante a continuidade da empresa, obviamente, permite ganhar contratos mais importantes. E atenção que isto é muito importante. E vocês, certamente, que estão, obviamente, no mundo da corretagem, sabem isso até melhor do que nós. Hoje em dia é muito valorizado pelo mercado de empresas que tenham esta tipologia de seguros. E quando não têm, muitas das vezes, os grandes players do mercado acabam por pedir uma apólice mesmo para um determinado contrato. Não é a primeira vez que nos contactam a pedir, olha, precisamos de uma apólice de responsabilidade civil profissional ou uma apólice de riscos cibernéticos, porque o cliente nos está a exigir. E isso acaba por ser também uma vantagem de ter este seguro já antes, porque já está contratualizado, não precisamos fazer na altura e pronto, já temos essa almofada. Mesmo os melhores profissionais que cometem erros, todos sabemos isso, mesmo os melhores cometem erros, os erros custam.
Isto é muito importante dizer às empresas. Os erros custam sempre dinheiro e, para além de dinheiro, podem custar a sobrevivência da empresa e o próprio património neste caso, dos donos da empresa. Portanto, mesmo que tenhamos razão, quando existe uma reclamação, existe o quê? Custos de dinheiro que temos de despender para nos defendermos, seja em tribunal, seja fora de tribunal, seja chegar a um acordo. Há sempre advogados pelo meio e onde vamos precisar de ajuda. Eu aqui, antes de passar a nossa apólice, vou só ver se existe aqui alguma questão que eu possa responder. Portanto, ainda não temos do que eu vejo. Aqui um bocadinho para cima. Do que eu vejo. Não existe ainda aqui nenhuma questão, portanto, estejam à vontade. Quando existir, coloquem-na, quando quiserem. A nossa apólice, falar aqui um pouco da nossa apólice. Muitos de vocês já conhecem, mas existem aqui alguns pontos que, por mais que nós batalhemos neles, muitas das vezes acabamos por não nos lembrar e são importantes para vendê-los. Cobertura base, o incumprimento não intencional de um contrato. A bolsa estão os que eu acho mais importantes e por ordem, obviamente. Custo de defesa, erros ou omissões de licenças profissionais, qualquer erro que possamos cometer e que cause um dano a terceiro. Atenção aqui outra vez, não está aqui em baixo, eu gosto de ter sempre aquele pop-up aqui em baixo, mas sem dano não há responsabilidade civil. A violação do dever de confidencialidade, estamos a falar de empresas de informática, o dever de confidencialidade também é importante, estamos a tratar com dados, portanto, é importante. Difamação também pode acontecer, aqui se calhar nesta apólice não tão importante como noutras. E obviamente os custos para evitar uma potencial reclamação, como é que isto funciona? Pergunto também a vocês. Muitas das vezes, para evitar uma possível reclamação, para que a imagem do cliente não saia neste caso também com algum dano, danificada, muitas vezes a seguradora pode optar por exemplo, fazer o pagamento da reclamação para evitar que ela acabe por acontecer. Portanto, atenção que isto são situações sempre vistas pelas minhas colegas dos sinistros, caso a caso, isto não acontece sempre, mas é uma das opções. Cobertura base, incumprimento contratual. Como vos disse, vamos batalhar muito nisto hoje. E ainda bem. Isso é responsabilidade civil, sim. É verdade, sim. Mas quando, por exemplo, se ultrapassa o prazo de conclusão de um projeto. Pronto. Ultrapassa o prazo de conclusão de um projeto devido a um erro profissional. Aí estamos todos seguros que estaria coberto. Pronto, estaria coberto. Obviamente há uma primeira vista, mas estaria coberto. Mas se, por exemplo, fosse porque a pessoa-chave, tem muito em inglês, a palavra key person, esteve doente ou saiu da empresa. Isto é um erro ou uma omissão profissional? Não é. É uma verdade que não é. Mas a nossa apólice cobre isto. Ou seja, se houver um projeto que acaba por derrapar alguns dias, algumas semanas, causa um dano a um cliente, a um terceiro, e há uma reclamação contra a empresa, e se a causa foi mesmo a pessoa-chave do projeto e não houver ninguém para a substituir, esteve doente, por exemplo, maior parte não, todas as apólices que eu conheço e que estão no mercado não cobrem, a nossa apólice cobre. Atenção que isto representa normalmente 1 a 2 terços dos sinistros. Isto é importante vocês dizerem aos vossos clientes. Portanto, quando tiverem esta apresentação, isto até é um bom slide, um bom exemplo para darem aos vossos clientes que isto é uma cobertura importante. Isto não é responsabilidade, não é um erro ou uma omissão profissional, mas é responsabilidade da empresa e acontece muitas vezes. Provavelmente, se vocês estiverem em conversa com algumas empresas, já vão ter esse feedback. Cobertura base, também. Estamos aqui a falar de infidelidade de empregados para danos a terceiros aos clientes finais. Está sempre coberto. Aqui estamos a falar de cobertura base, são próprias perdas do segurado. Portanto, a infidelidade de empregados está na nossa cobertura base, com um limite normalmente pequeno. Normalmente estamos a falar de 100 mil euros ou 10% do limite de indenização. O que é que garante aqui a infidelidade de empregados? Tudo o que vocês possam imaginar de infidelidade de empregados. Um empregado que só ao fim de
3 ou 4 anos, sabe que ele andou a desviar 2 ou 3 mil euros na empresa. Isto é uma das coberturas desta apólice. Perda de documentos de trabalho que sejam importantes para um projeto, portanto, a reconstituição desses documentos. Isso é algo dos próprios documentos do próprio cliente que está coberto também, as próprias perdas. Restauração da reputação após a reclamação ou após o sinistro. Portanto, não há só o pagamento dos custos de defesa, portanto, temos um gabinete de advogados, mas também temos, neste caso, um gabinete de imagem que pode ajudar o cliente após um sinistro. Isso é importante. Principais exclusões. Obviamente, aqui temos sempre os atos dolosos, principais exclusões. Terem atenção que, até que seja provado que é um ato doloso, se houver cobertura na apólice para um erro profissional, os custos de defesa estão cobertos, até ser transitado em julgado, e se for considerado ato doloso, obviamente há o direito de regresso. Danos sejam indemnizáveis antes por seguros obrigatórios, não estão cobertos, e nunca, jamais, porque não é possível na nossa jurisdição, na nossa legislação, peço desculpa, multas, coimas, penalizações contratuais. Dar aqui um enfoque grande, porque falámos da parte contratual e foi algo que me passou. Penalizações contratuais, ou seja, se disser num contrato, por cada dia que você se atrase, tem de pagar 10 mil euros, não é isso que está coberto pela apólice. O que está coberto pela apólice é o dano efetivo. Ou seja, é o dano que por cada dia a empresa teve. A empresa, o cliente do nosso segurado teve. Até pode ser mais do que esteja nesse contrato, mas por norma é menos. Portanto, penalizações contratuais também não há ninguém, não há apólices que as cubram, pelo menos em Portugal, que eu as conheço. Como é que funciona a nossa subscrição? E aqui também para vos dar um pouco um lamideira, digamos assim, do que é que nós fazemos. Vocês têm acesso, obviamente, no nosso portal. Isso é muito importante também dizer-vos que utilizem o portal, porque o portal dá para subscrever cerca de 80% ou 90% das empresas. A nossa subscrição é automática em grande parte das empresas. Estamos a falar de empresas pequenas, também empresas grandes, depende do tipo de atividade que façam. Portanto, se vocês passarem no nosso portal e aquilo é automático, forem preenchendo, vocês sabem o que é que nós podemos aceitar ou não. É super fácil, super rápido, até mais rápido que os nossos anteriores pré-cotados que nós tínhamos, vocês bem conhecem. O porquê de subscrever connosco? A subscrição automática, como diz, através do nosso portal, tem uma cobertura abrangente feita à medida, dar enfoque que a nossa apólice de RC profissional tem a RC exploração oferecida. Portanto, é importante ter as empresas de informática também terem uma RC exploração. Muitas delas só têm uma RC exploração, que é algo que para mim não faz sentido, porque o risco deles está na RC, grande parte do risco está na RC profissional. Então, por que não nós não darmos também a exploração, que é para os incentivar a ter também a profissional? Garante a continuidade da empresa e também do cliente. Reclamação tratada de forma especializada. Deixei para último uma coisa que eu considero muito importante. Nós podemos fazer uma apólice modular. Nós não precisamos ter 5 ou 6 apólices. Podemos ter na mesma apólice RC profissional, exploração, cyber, D&O. Podemos ter várias coisas na mesma apólice. E para estes clientes, muitas destas do que está aqui e do que eu acabei de citar é importante ter. E, portanto, muitas das vezes eles querem ter só uma apólice. E tendo só uma apólice dá para o fazer e para o gerir muito mais facilmente para nós e para vocês. Agora, e ainda antes dos exemplos sinistros, vou só ver aqui se temos alguma pergunta que eu possa responder. Peço desculpa, ainda tenho de andar aqui um bocadinho para cima. Temos aqui uma pergunta do José Couto, que diz: um contrato válido pode ficar exclusivamente pelo acordado verbalmente, um a dizer uma coisa e o outro a dizer outra. Isso é uma boa questão para falarmos com advogados. Mas um contrato válido, ou seja, a partir do momento que eu falo com alguém que me quer contratar e digo, eu vou fazer, ele pede-me X, eu digo, posso fazer X, e eu peço Y em termos de compensação monetária, isso é um contrato, acaba por ser um contrato. Agora,
põe uma questão importante, um a dizer uma coisa e o outro a dizer outra. Depois, no futuro, assume que a pergunta seja para o futuro. É uma boa questão, eu vou ficar com ela para perguntar a alguém mais de uma esfera mais jurídica. Mas terem atenção que sim, os contratos verbais são válidos. Os contratos verbais são válidos. Mas, José, não se preocupe que eu vou-lhe dar essa resposta mais pormenorizada mais tarde por e-mail, certamente. Depois temos aqui outra pergunta do Luís Mendes. Os danos consequenciais estão garantidos? Aqui por danos consequenciais estamos a falar. Danos consequenciais estão garantidos, sim. Aqui estamos a falar de... vamos por exemplo, pôr aqui um exemplo. Um hotel precisa de abrir e está à espera do software. Se o software se atrasar e o hotel não puder abrir, tudo o que daí para a frente seja considerado como dano, por o hotel não abrir naquela data, está coberto pela apólice. É um erro / omissão, mas não deixa de ser um dano consequencial. Tem como consequência, obviamente, o atraso no software. Ok, pronto, eu não estou a ver aqui mais nenhuma questão, portanto, voltaremos aqui mais tarde. Agora, é a parte onde eu vou precisar da vossa ajuda. Vou precisar da vossa ajuda para respondermos aqui alguns da parte dos sinistros. E aqui, obviamente, vocês vão ter o separador das policy. Ainda antes disso, da parte de respondermos a sinistros, vou-vos dar só aqui também onde é que eles costumam aparecer mais. Isto é para vocês ficarem, mas isto é um slide importante para depois vocês até partilharem. Onde é que eles acontecem mais? Uma vez mais, estão a negrito. Atraso num projeto. Os atrasos num projeto provavelmente serão 2/3 ou mais. Causam dano a terceiro. Entrega de um projeto não se enquadra no que foi pedido. Há muitas, e ao encontro da questão do José de há pouco, há muitas das vezes diferenças entre o que foi entregue e o que o cliente está à espera. Portanto, ele reclama, pode ou não ter razão, mas reclama. Violação de dever de diligência, obviamente. Perda de documentos, a parte da difamação e aqui também a parte da recolha de informação. Muitas das vezes um projeto já começa torto. Ou seja, a informação recolhida já foi errada, já origina um output errado. É o normal. E depois o erro das omissões profissionais. Todos os erros possam ser imputados no âmbito da atividade profissional. E agora, vou-vos dar aqui... Já podem, vou-vos dar aqui algum tempo para responder. Separador Pulse, está ao lado do Q&A. O sinistro. Uma empresa informática atrasou-se na entrega de um projeto para a abertura de uma loja de moda muito conhecida, pois o responsável neste caso, o responsável antes que estava a fazer o software, adoeceu e não havia ninguém para o substituir com o mesmo conhecimento técnico, o mesmo know-how. O dano causado foi cerca de 72 mil euros. Isto, à luz do que falámos, estaria coberto, sim ou não? Já só que há algum tempo, isto é fácil, é para abrir. Acabamos por ter aqui algumas perguntas que são mais fáceis. Estamos a falar de um tema específico, mas são mais fáceis, mas são importantes, obviamente, de responder. Ok, está só aqui há algum tempo. Já temos aqui uma amostra representativa. Maior parte de vocês respondeu que sim. Isto falámos anteriormente. É uma... atenção, isto não é parte de... Não é um erro nem uma omissão profissional. Já vos disse anteriormente. Mas isto está coberto pela nossa apólice. Nós damos esta cobertura. Ou seja, se houver um atraso porque a pessoa-chave, a pessoa que tem um know-how e que não pode ser substituída, adoeceu ou saiu da empresa, isso é um sinistro que pode estar coberto. Obviamente, eu digo que pode estar, porque temos de ver os outros enquadramentos. Se é mesmo um erro, se é mesmo enquadrável na apólice ou não. Mas esta parte está coberta. Isto é uma cobertura muito importante. Atenção. Vou-vos agora dar também tempo para este, um bocadinho. Uma empresa de informática forneceu um software de faturação para uma empresa sediada em França. O software, segundo o cliente, não cumpria com o exigido pelo fisco e reclamou ao nosso segurado, pois tinha de pagar uma coima de 18 mil euros ao fisco.
Isto seria um sinistro que poderia estar coberto, sim ou não? Não há respostas certas, nem respostas erradas. Há, neste caso, perspectivas diferentes. Atenção, aqui o importante dizer não é saber se nós vamos pagar no final ou não. É saber se isto tinha enquadramento na apólice. Está bem. E aqui, se calhar, já estamos um bocadinho mais divididos. É normal, porque já mete fisco. Portanto, aqui já estamos um bocadinho mais divididos. Dá só aqui mais alguns segundos. Ok, já temos aqui uma amostragem boa. Não responderam tantos como no outro, o que também é normal, mas temos aqui uma amostragem boa. Maior parte de vocês respondeu que não. Tenham atenção a uma coisa. Obviamente, isto pode estar coberto. Pode estar coberto se realmente verificar que houve um erro. Houve um erro, neste caso, não assegurado, e que o software não servia para o que o cliente pediu. Ok? Nesse caso, apesar disto ser uma coima, atenção, o que eu disse anteriormente, nós não pagamos coimas nem multas do próprio. Coimas de terceiros, porque são danos, atenção, são danos, e são passíveis de ser cobertos. Portanto, isto tem duas respostas. Sim. Este sinistro seria sempre analisado pela nossa equipa de substituição de sinistros. Sim. Agora teria de se apurar se há ou não responsabilidade do nosso cliente, porque, como vos disse, tudo é passível de ser reclamado. Agora, tem de haver responsabilidade, tem de haver um dano, responsabilidade de dano, e o tal nexo causal para que a indenização seja paga. Portanto, isto é algo que poderia estar coberto se houvesse um erro, atenção. Se não houvesse, obviamente, não estaria. Mas a resposta mais correta aqui seria um sim. Okay? Passando para o próximo. Também só falta mais este e outro. Vou dar aqui também tempo. Um funcionário de uma empresa informática assambarcou ou ficou com o dinheiro da empresa no âmbito de um contrato celebrado com um cliente. Antes, mais tarde, a empresa deu conta desta irregularidade, mesmo depois do funcionário já não estar na empresa, ficando com um prejuízo de 7.000 euros. Portanto, isto seria algo que estaria coberto pela apólice, sim ou não? Aqui vou-vos dar algum tempo. Já temos bastantes respostas também. Ok, portanto, eu vou fechar aqui a poll e passar à resposta. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Não é uma situação exatamente igual à que eu falei, nos exemplos de que houve um roubo de dinheiro, mas na verdade o funcionário ficou com o dinheiro da empresa no âmbito de um contrato celebrado com o cliente. Antes, mais tarde, viu-se esta irregularidade e a empresa teve esse prejuízo. Isto pode estar coberto pela apólice. Obviamente que sim, pode estar coberto. Obviamente depende sempre caso a caso, não me quero estar a repetir, mas sim, pode estar coberto caso a caso. Na teoria, e vendo só assim o caso, e atenção, e isto é feito propositadamente, os casos, se tivesse que colocar aqui o caso pormenorizado, não cabia na página. Sim, a priori estaria aqui coberto. O próximo, já também aqui um tempo. Um projeto acabou por derrapar 3 semanas, pois a empresa cometeu alguns erros no início do projeto. O contrato previa que teriam de ser pagos 5.000 euros por cada dia de atraso, originando uma reclamação de 105.000 euros. Portanto, aqui o cálculo dos 105.000 euros são aos 5.000 vezes os dias em semana que ficaram em atraso. Isto estaria coberto, sim ou não? Eu aqui quero mesmo uma resposta certa. Aqui nós falámos disso. Foi aquela parte que eu não referi no início, mas referi agora para o fim. Portanto, vamos ver se aqui pelo menos temos um 50-50. Se temos aqui pelo menos um empate. Portanto, vou-vos dar só mais aqui algum tempo, porque estamos exatamente no 50-50, e é verdade, estamos mesmo no 50-50. Quero pelo menos ter para um lado ou para o outro. Pronto, já temos aqui para um lado. Ok. Foi muito dividido entre sim e não.
É normal, atenção, é normal. É normal que seja dividido entre si e não. Vamos a fatos. O projeto derrapou 3 semanas. Cumpre com o que dissemos no início. Obviamente houve um derrape no projeto. 3 semanas, pronto. Agora, depois a empresa cometeu erros no início do projeto. Certo? A empresa cometeu erros no início do projeto. E acabou por... É um erro, uma omissão. Está coberto. O contrato previa que teriam de ser pagos 5 mil euros por cada dia de atraso. O que é que isto é? Isto é uma penalização contratual. Falámos delas. As penalizações contratuais, ou seja, o que está contratualizado, eu dei exatamente este exemplo. Se por cada dia que se atrasar paga 5 mil euros, ou 10 mil euros, ou 1000 euros, ou o que seja, não é isso que nós vamos pagar. O que nós vamos pagar é o dano efetivo. Se for calculado que estas 3 semanas custaram apenas 2 mil euros ou 3 mil euros, é isso que vai ser pago. E não o que está no contrato. Muitas das vezes nós dizemos aos nossos clientes, isto é algo que também batalhamos, vocês também podem dizer, limitem a vossa responsabilidade. Não aceitem contratos com penalizações contratuais. Bem sei que muitas das vezes é difícil porque o cliente é demasiado grande e exige, mas não aceitem contratos com penalizações contratuais. Porque o que vocês têm de pagar é o dano. E não o que diz no contrato. Porque o que diz no contrato muitas vezes é abusivo. Portanto, há aqui dois. Aqui, sim, não. Sim, está coberto. Está coberto pelo dano efetivo, que seja calculado. Não está coberta a segunda parte, que estava definido no contrato, que por cada dia tinham de pagar 5 mil euros. Portanto, coberto está. O valor não será... Até pode-se dar o caso de ser exatamente 5 mil euros, mas nunca ou quase nunca é. Portanto, espero que aqui tenham ficado esclarecidos nesta parte, porque é importante. A parte é importante. E agora vou aqui... Quem tiver perguntas e não tenha colocado, pode colocar. Eu vou aqui outra vez às perguntas. Ok. Então temos aqui uma pergunta do Nuno Fernandes. A pergunta se a apólice pode ser subscrita por uma pessoa singular que trabalhe, por exemplo, informática forense, ou só pode ser subscrita por empresas de informática. Pode ser subscrita por pessoas singulares ou por empresas de informática. Nós aqui não colocamos nenhuma restrição a ser singular ou coletiva. Portanto, pode ser subscrito por um individual, e até temos muitas apólices individuais, ou de uma empresa, seja limitada, seja sociedade anónima, não há problema. Aqui uma pergunta também da Teresa Almeida. No momento da execução de um trabalho, o dano no objeto desse trabalho, objeto esse da propriedade de um cliente terceiro, do tomador de seguro, poderá ficar garantido. Sim, aqui falámos, nós focámos em RC profissional, mas como eu disse, a apólice também garante RC exploração. Portanto, se eu tiver, imaginemos que eu estou a trabalhar num data center, estou lá com o meu computadorzinho, e pronto, vocês sabem que no data center normalmente tudo o que lá está é material que custa dinheiro e é bastante dispendioso. Estou com o computador, bato num dos servidores e estrago o servidor. Está coberto ao abrigo da RC Exploração. Porquê? Foi no decorrer da minha atividade profissional e foi um dano material. Foi um dano material porque eu descuidei-me e bati com o braço. Bati com o braço num servidor e pronto, acabou por ele ficar identificado. A mesma coisa, eu estou aqui na Nova Rissa a trabalhar em alguma coisa e bato numa jarra, cai na parte de dano material RC profissional. E acho que respondi a esta pergunta. Se não tiver ficado claro, depois também podemos esclarecê-la mais tarde. Mais perguntas. Eu não estou aqui a ver mais nenhuma, assim de repente. Não estou a ver aqui mais nenhuma. Não sei se é bom ou se é mau sinal. Vocês ficaram esclarecidos com elas, com a apresentação. Se tiverem alguma dúvida, podem-na colocar por e-mail, por telefone, liguem-nos. Tem aqui os nossos contactos. Como o Rui disse também, a apresentação vai ficar disponível, tanto para vocês como no nosso canal do YouTube. Tem aqui os nossos contactos. Das linhas financeiras sou eu, Ricardo Pereira, o Diogo Simões e a minha colega também, a Ana Cunha. Estamos aqui, fazemos parte da equipa de linhas financeiras.
os nossos contactos gerais. Também tendo em atenção que mudámos de localização, portanto, agora estamos na Duplo no 106, no 7º e 8º piso. Portanto, não mudámos muito longe, mas acabámos por mudar. Portanto, também importante para quem ainda não atualizou a nossa morada fazê-lo. Isto depois vai também estar na apresentação. Para finalizar, agradecer-vos por terem estado aqui presentes, por terem também colocado questões, por terem participado nas polls. Houve muita gente, pelo menos os webinars todos que fiz, houve talvez o recorde em pessoas a responder a polls, o que é muito bom. Houve aquele dinamismo entre nós e estamos aqui para isso, para responder a perguntas. Agradecer-vos, dizer-vos também, o vídeo vai estar disponível no YouTube, nosso canal de YouTube. Aproveito também para dizer, se quiserem também saber mais sobre seguros, mais sobre os nossos produtos, nós temos muitos vídeos no YouTube, vídeos curtos, vídeos instrutivos. YouTube, se quiserem passar por lá, subscrevam, tem lá a campainha na Inova Risk, subscrevam, assim sabem, sempre que nós lançarmos um vídeo, aparece lá a notificação e podem vê-lo. São vídeos, como disse, interessantes e que também explicam muito dos nossos produtos, explicam muito de certos assuntos que são importantes nos seguros, e também o nosso canal de Facebook. Portanto, agradecer-vos e, neste caso, até ao próximo webinar. Muito obrigado.